Então, um tampão propriamente dito é uma solução cujo pH vai resistir à mudança, né? Quando ácidos ou bases fortes são adicionados à solução, né? Então, nós usamos isso em pHmetros, culturas de bactérias, pH de soluções, onde estão ocorrendo reações químicas, administração intravenosa de sangue em pacientes graves. Por exemplo, o pH do plasma sanguíneo fica em torno de 7,4. Ele não pode variar muito entre 7,35 e 7,45, mais ou menos, o pH tem que ficar, né? Por exemplo, em oceano você tem um pH que fica em torno de 8,4, uma mistura de carbonatos ácidos e silicatos que são capazes de manter esse sangue da forma como a gente conhece aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar quais são esses tipos de soluções tampão, certo? Como é que a gente prepara essas soluções tampão e como é que a gente pode fazer alguma análise quantitativa a respeito delas. Por isso que a solução mista foi muito importante, porque a gente já tem um bom indício de como fazer, né? Como fazer um cálculo de pH de uma solução mista, que no caso é uma solução tampão, como você vai ver e vai perceber, ok? Então, por exemplo, vamos falar de tipos de tampão, né? O primeiro tampão que a gente vai falar é do tampão aqui ácido. Então, tampão ácido é feito de como? Como é que ele é preparado, né? Ele é a mistura de um ácido fraco, então a gente usa um ácido fraco, mais uma base conjugada, tá? Agora, a base conjugada, como é que ela é fornecida? De onde ela vem? Ela é fornecida como um sal. Então, a gente sabe que um ácido fraco, dentro dele, tem a base conjugada. Qual que é a base conjugada do sal? Né? É o ânion dele. Então, quando a gente olha para o ácido fraco, a gente vê o ânion dele, a gente sabe que esse ânion é a base conjugada dele. Então, a gente prepara a solução com ácido e com sal, que tem que ter esse ânion do ácido. Ele precisa ter esse ânion do ácido, né? Então, vamos. Então, o tampão ácido ele é feito dessa maneira, dessa forma. Então, vamos por exemplo aqui que eu estou até mostrando no slide aqui, você tem o ácido acético com acetato de sódio. Então, quando você vai para o ácido acético e o acetato de sódio, vamos ver, ó. Você tem ácido acético, CH3, COOH. Você tem a água aqui, reação clássica, CH3CO- mais o H3O+. A gente tem aqui, eu só inverti o H3O+, com CH3CO-. Só que a gente sabe que a concentração desse cara tá muito pequenininha, né, na solução. Então, a concentração do cara estando muito pequenininha na solução, via pro ácido, eu vou aumentar, porque a gente sabe que esse acetato é um bom capturador de H+, né? Então, essa aqui é o ácido, essa daqui, o acetato, é a base conjugada. Então, como é que a gente aumenta a base conjugada? A gente aumenta colocando, por exemplo, o acetato de sódio. Então, quando você bota o acetato de sódio lá na solução, então você pega, como eu falei, um tampão ácido, ele é feito pelo ácido, e um sal cuja base conjugada, né, cujo ânion é o mesmo da base conjugada. Para quê? Porque a hora que ele entra em água é igualzinho o caso da solução mista. E ele vai gerar, ele vai dissociar, ele vai produzir aqui o produzir não, ele já tem lá, mas ele vai quebrar e vai aumentar a quantidade de acetato. Então, o papel desse sal é aumentar a quantidade de acetato, né? De forma que quando você, por exemplo, joga um ácido aí, um H3O+ nesse sistema, o acetato, que agora está numa quantidade maior, né, via adição do sal, vai capturar o H+, do H3O+ que você colocou via o ácido forte, certo?
Então, a hora que ele captura, né, mais, ele vai controlar o pH do sistema. Por quê? Você está colocando um ácido forte, você está adicionando H+ no sistema. Como eu tenho um acetato em uma certa quantidade apreciável aí, claro que para preparar o tampão eu preciso fazer as contas e tudo mais, né, para que ele dê certo. E muitas vezes, dependendo da quantidade de ácido forte que você joga aí no sistema, você pode destruir o tampão, isso acontece, mas não é isso que a gente está discutindo, mas de forma que o acetato consiga, por exemplo, é, capturar esses H+ a mais que estão sendo jogados e consumindo esse H+, mantendo o pH mais ou menos constante na solução aí, certo? De forma que a gente pode pensar, né, também em Le Chatelier, quando você aumenta aqui o H3O+, via adição de um ácido forte aqui, o que vai acontecer? Né? O equilíbrio vai deslocar para a esquerda, sendo que boa parte desse H+ está indo para esse acetato aqui, de forma a voltar a produzir o ácido acético e água, mantendo o pH do sistema mais ou menos num certo valor. Né? Então, de certa forma, os íons hidrônios que são adicionados vão ser retirados da solução e o pH vai ficar praticamente inalterado aí, né? Agora, podemos pensar ao contrário, se a gente adicionasse um pouquinho de uma base forte, o que ia acontecer, né? O que vai acontecer quando você adiciona uma base forte, né? O OH- adicionado, ele vai ser removido, né, desse sistema, basicamente pelo H+, que é fornecido pelo ácido acético, né, mantendo a concentração do sistema constante, certinho? Então, seria basicamente o que você teria, né, ah, de, ah, da ideia que o CH3COH vai atuar como fonte de H+, né? Em presença de uma base forte, o CH3COH vai fornecer o H+, que vai pegar a hidroxila que está sendo consumida e vai manter o sistema constante, ou de uma maneira análoga, a gente teria aqui, ó, a ideia de que você, colocando uma base, você teria o consumo aí de H3O+, né? Le Chatelier puro. Aí o sistema falou, ó, perturbou H3O+, o CH3COH vai fornecer o H+ para repor aqui, né? E aí, fornecendo o H+ para repor, o que ia acontecer, né? O equilíbrio ia deslocar para a direita, repondo o H+, mantendo o pH do sistema mais ou menos num certo valor aí que a gente conhece, ok? Mas vamos deixar aqui o que a gente tinha pensado anteriormente, que era a ideia de você ter colocado um ácido forte aí no sistema. Então, voltando lá nos nossos slides, que eu acho que é importante, né? Vamos fazer a volta aqui, que nós temos a seguinte ideia: um ácido fraco ele vai transfere prótons para o íon OH- fornecido por uma base forte, se você colocar uma base forte no sistema. A base conjugada, o A- do ácido fraco, aceita os prótons dos íons H3O+, fornecidos por um ácido forte. É assim que funciona o tampão. Ácido. O OH-, adicionado através de uma base forte, se você perturbar o tampão, né, vai ser consumido através do ácido fraco, transferir os seus prótons para essa hidroxila a mais que você jogou. A base conjugada, se você jogar um ácido forte, a base conjugada a menos do ácido fraco, que foi aumentada no sistema pela presença do sal, tá? Vai aceitar os prótons dos íons H3O+ fornecidos por um ácido forte. O tampão básico que a gente tem, ele tem um funcionamento muito parecido, tá? Que a gente aqui não vai ficar repetindo muito, porque é desnecessário. O que a gente vai fazer já já é algumas continhas, né? O tampão básico ele é feito com uma base fraca mais um ácido conjugado, certo? E esse ácido conjugado é fornecido
como um sal. Ou seja, lembra, base fraca. E aí, quem que é o ácido conjugado? O ácido conjugado é o cátion. Então, o sal tem que ter o cátion. Por isso que eu estou colocando. Você pegou a amônia, o que está associado ao hidróxido de amônio aqui como base, certo? O sal vai ter que ter o amônio como cátion. Se no tampão ácido o sal tinha que ter o ânion do ácido, no tampão básico o sal tem que ter o cátion da base que você está preparando. Por isso, ó, amônia, amônio no sal aqui, do cloreto de amônio. Então, na base fraca, qual que é a ideia? Não acerta a base fraca vai receber, se você jogar um ácido forte, a base fraca vai receber os íons, os prótons do H3O+, fornecidos pelo ácido forte. Certo? Muito bem. Então, colocou um ácido forte, o H+, vai, por exemplo, se ligar à amônia, né? Formando o NH4+. Ou seja, removendo os H+ da solução, né? Então, a amônia lá, que tem até um parzinho eletrônico livre, né? A hora que você joga um ácido forte no sistema, o H+ vai migrar para a amônia e vai retirar o H+ da solução, certo? Formando o amônio, né? Então, por isso que a gente fala que a base fraca, quando você joga um ácido, ela vai receber o próton do íon H3O+, pro que veio do ácido forte. Se você joga uma base forte, né, é o ácido conjugado, é o NH4+, por exemplo, né, que vai doar o seu H+ para a hidroxila, produzindo a água e amônia de novo, certinho? Então, dessa forma, a gente consome a hidroxila. Então, a ideia, quando você joga lá a sua base forte, você está aumentando a quantidade de hidroxila, você tem uma quantidade apreciável, por exemplo, de amônio, que veio justamente de quem? Do sal, porque o sal aumentou a quantidade de amônio para quê? Para que, diante desse excesso de hidroxila que você tem no sistema agora, o amônio doe H+ para combinar com a hidroxila e consumir essa hidroxila do sistema. Esse daí é a ideia do tampão básico, certinho? Então, essa é muito importante, é muito fundamental para a gente. Então, sempre lembre-se que um tampão é uma mistura de ácido e base conjugadas fracas que estabilizam o pH de uma solução, tá? Onde você tem uma solução fornecendo uma fonte ou um sumidouro de H+, né? Então, sempre lembre que você quer cultivar bactéria, você quer fazer um tampão para deixar o pH, você tem que ter uma solução mista, né? E a gente faz como a gente fez naquele slide número 3, na nosso vídeo anterior, quando a gente preparou, né, e fez as continhas para preparar o pH da solução, né? Então, a gente vai já reescrever a equação do Ka para mostrar a relação do pKa com o pH no tampão, que é basicamente o que a gente vai fazer agora, né? Vamos fazer agora isso daqui, né? E fazer uma relação interessantíssima que vai nos fornecer a ideia fundamental da relação para a gente poder calcular o pH e o pKa de uma solução tampão.
Então, vamos lá, vamos fazer a dedução de como calcular. Então, a gente vai considerar aqui que o sistema apresenta um ácido fraco, HA, certo? E eu vou aumentar a base conjugada a menos. Né? A base conjugada é a menos. Então, nós temos o seguinte. Então, isso daqui deve vir de um sal qualquer, que eu vou colocar um metal M+, aqui, e o A- vai ser aumentado aqui no meio através desse sal aqui. Então, aqui você tem HA mais água, H3O+, mais aqui o seu A-, certo? E o Ka desse sistema é H3O+, A- sobre HA. Muito bem. Então, a gente pode escrever o H3O+, que é o que vai dar o pH, né? Lembrando que é aquoso, a água é eliminada no equilíbrio aquoso, né? A gente não coloca ela na expressão de equilíbrio. Então, Ka HA sobre A-. Muito bem. A gente sabe que o A-, né? Que a gente tem, ele foi determinado pelo sal praticamente, que foi colocado lá no sistema, né? O HA a gente tem pela preparação do ácido, certo? Ka a gente tem que determinar o H3O+ do sistema via essa preparação. Então isso aqui, praticamente aqui, ó, é interessante, né? Quem determina esse cara aqui é o sal, porque a gente aumenta esse cara pelo sal. Esse daqui vem do ácido, da preparação do ácido mesmo, da concentração inicial do ácido. Então, eu posso chegar aqui, o que eu posso fazer? Vou aplicar menos log dos dois lados. Menos log de H3O+, e aqui menos log desse produto aí, né? Dessa fração aí que você tem. Então, vai ficar menos log de Ka, menos log dessa fração HA sobre A-. Agora, menos log da concentração de H3O+ é o pH. E aí, menos log de Ka é o pKa, que a gente conhece, né? E aí eu posso inverter aqui o numerador e o denominador e escrever assim, mais log de A- com HA. Tá aqui. Essa é a equação da solução tampão, tá? A equação de Henderson-Hasselbalch, que vai nos dar o pH da solução tampão preparada. Isso daqui praticamente concentração do sal inicial, concentração do ácido inicial feito aí, certinho? Muito bem. Que a gente mostra aqui para você no slide. Então, muito bem. Certinho? Então, eu coloquei aqui da base, aqui em cima, que é a base conjugada, que é determinada pelo sal, praticamente. O zero aqui indica a concentração inicial, segundo as aproximações que a gente tem aí. Certinho? Se você quiser da base, você vai fazer o pOH é pKb log do sal sobre o da base. Então você vai calcular a equação Henderson-Hasselbalch de uma base aqui, o pOH, pKb, né, log, sal e base aqui embaixo. Né? É isso que muda. Então, pOH, pKb e base aqui embaixo. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo antes de falar da capacidade tamponante. Eu quero dar um exemplo numérico aí. Então, nós temos. Imagine que você quer preparar um tampão com ácido acético 0,08 mol por litro e vai colocar o acetato de sódio de 0,04 mol por litro. Só para você ter noção, essa solução inicial aqui de ácido acético tem um pKa 4,75, que é uma constante de acidez 10 elevado a menos 4,75. Isso daqui dá um pH próximo de 4. O fato de você adicionar um sal
aqui que tem uma base conjugada, que é o acetato, vai aumentar o pH do sistema, certinho? E a ideia é realmente que aumentar o acetato para que você tenha aí a ideia. Você fala, eu quero calcular, o que eu quero calcular? O pH resultante dessa solução tampão, né? Aí você fala, como é que eu faço isso? Você pode usar direto a equação. Mas é bom fazer o exercício, né, de que a construção do raciocínio é feita da seguinte maneira: CH3COOH é uma solução mista, como no primeiro vídeo. Jogou em água, eu vou eliminar os aquosos, tá? Você sabe que a água não vai entrar e o resto é tudo aquoso, tá bom? Então, CH3COO-, o pKa desse sistema é 4,75. Então, no início aqui eu tenho, em 1 litro, eu tenho 0,08 mol desse cara. A água não tem, o H3O+ irrisório aqui pra gente. E eu coloco o sal para aumentar a quantidade da base conjugada. Então, quanto que vai reagir? Menos X, aqui não me interessa, mais X, mais X. E no equilíbrio, eu tenho 0,08 menos X, X e mais X. Ok? Então, eu chego aqui e vou calcular aqui que o meu Ka, né? Nós já sabemos que o Ka aqui, ó, é concentração de H3O+, concentração de CH3COO-, concentração aqui no denominador CH3COOH. Nós já sabemos disso, como a gente quer o H+, o H3O+, que é o H+, bota ele aqui na frente, então você vai ter Ka, CH3COOH, bonitinho, e CH3COO- aqui embaixo. E daí você sabe, aplica o menos log dos dois lados, então você vai ter pH, que é igual a pKa, tá? Menos log aqui de CH3, da concentração de CH3COH, concentração de CH3CO-. Tá aí, ok? Muito bem. Então, o pH desse sistema é o pKa 4,75 menos log, e vamos olhar na tabela. A tabela, você vai ter aqui a seguinte coisa, né? A tabela indica que a gente vai ter mais aqui, ó, 0,04 mais x, né? Que a gente tem que preencher aqui, e vai ser 0,08 menos x, e aqui 0,04 mais x. Lembrando que o x é pequenininho, né? Ele é bem pequenininho, então o pH é 4,75 menos log de, ou podemos fazer já mais log, 0,04 por 0,08, que é exatamente a fórmula. pH igual a pK log de quem? Pela equação de Hasselbalch, aqui é do sal, perfeito, 0,04, sobre o ácido, 0,08. Mas é bom porque a gente faz a continha. Então, a gente pH, a gente ganha intuição, é 4,75 menos log de 2, que vai dar um pH igual a 4,35 para a gente. Certinho? Então, como esperado, você vai ter um aumento de pH. Você quer um tampão mais ácido? Você adiciona mais ácido, né? Quer um tampão? Não gostou desse tampão que você preparou? Adiciona mais ácido. Quer um tampão mais básico? Adiciona mais o sal. Aqui no caso, mais base conjugada. Afinal, o sal que a gente colocou tem caráter básico, né? Você vai colocar mais base conjugada aqui. Uma base um pouquinho mais forte que vai neutralizar um pouquinho o ácido. Ok?
Então é isso, a gente pode estabelecer a tamponagem aí e o pH do tampão que a gente está preparando para alguma necessidade que a gente quer. Por exemplo, quero preparar lá para um pH, uma solução que tem para cultivar minhas bactérias lá, ok? Então agora a gente vai falar de capacidade tamponante. Um tampão ele pode saturar o seu poder tamponante, né? Dependendo se você joga aí muito ácido forte, muita base forte no sistema, né? Essas fontes ou esses sumidouros de prótons que a gente tem via a preparação da solução com ácido e sua base conjugada, ou com a base e seu ácido conjugado, vão se esgotando se você jogou um ácido ou base muito forte à solução, né? A quantidade de ácido ou de base que pode ser adicionada antes que o tampão perca a sua habilidade de resistir à mudança de pH é o que a gente chama de capacidade tamponante, né? Tá? Então a gente sabe que o tampão ele vai ser consumido quando a maioria da base, né, fraca, no caso, for convertida a ácido, ou a maioria do ácido fraco for convertida a base. Então, como é que a gente tem basicamente aí, né? A gente tem que de forma genérica, e é de forma genérica, tá? Desculpa, passei aí. A gente tem que um tampão ele vai apresentar alta capacidade quando a quantidade de base ou de ácido presente está em torno de 10% ou mais da quantidade de ácido ou base, né? Então, ou seja, quando eu falo a quantidade de base, né, aqui está presente em torno de 10% mais da quantidade do ácido conjugado e vice-versa aí que a gente tem, tá? Então, vamos pegar isso daí e vamos calcular. E a mesma coisa, a quantidade de ácido está 10% a mais da base conjugada. Então, vamos ver o seguinte: vamos calcular a capacidade tamponante, né, da nossa solução tampão. Então, quando eu vou calcular a capacidade tamponante, então vamos colocar aqui a capacidade tamponante. A capacidade tamponante ela é dada da seguinte forma, como eu falei, é a questão de você ter 10% a mais de ácido e base do que sua base e ácido conjugado. Então, o pH é pKa, aqui ó, mais log do que? A gente tem o A-, que é dado pelo sal, e o HA aqui. Então, é só a equação, né, do tampão. pH pKa mais log. Vamos lá. E esse HA tem que ser 10%. Então, vamos colocar aqui, ó. Né? Significa que o A- é 10% a menos. Então, eu posso escrever isso daqui assim, ó. Né? Eu posso escrever a seguinte equação. Eu posso escrever um limite inferior aqui, o A-, e aí esse daqui está 10% a mais. Vamos lá. Então, só corrigir. HA. Então, o pH no meu sistema, aqui numa situação dessa, vai ser o pKa, vai dar mais log do que aqui que 0,1. Aqui não é 0,1. Opa, falei bobagem. Então, era 0,1 aqui em cima e, portanto, vai ficar aqui o 10 aqui embaixo. Tá? Eita, o 10 aqui embaixo, né? Porque o A- está aí 10% abaixo, o outro tem que estar, obviamente, 10% acima, então vai ser log de 1 sobre 10. Então a gente tem que o pH
vai ser pKa menos 1. Agora, nós podemos ter o oposto, o pH pKa mais log. E agora, o que a gente vai ter? A gente tem que o A-, a base conjugada, pode estar 10% acima, então, do ácido. Então, você tem o HA, aqui o HA, certo? Então, a gente está aqui, corta, então nós vamos ter que o pH vai ser igual a pKa mais 1. Então, tá aqui, ó. Então, basicamente, né, nós temos que o pH da sua solução, a capacidade tamponante de uma solução tem que estar entre pKa menos 1 e pKa mais 1. Então, a gente pode escrever exatamente, está aqui entre pKa menos 1 e pKa mais 1. Essa é a capacidade basicamente tamponante de uma solução, segundo essas definições mais gerais que a gente tem. Então, é bom lembrar isso daí, né? Então, tá aqui na primeira linha e a gente muitas vezes, de maneira prática, aqui a gente faz que tampões são preparados com concentrações iguais de ácido e base conjugado. Quando as concentrações são iguais, se lembrar da equação, né? A concentração lá do ácido que está dentro do log da base são iguais, então vai dar log de 1, vai dar log de 0, então pH é igual a pK, né? Então, para um tampão ácido, o ácido fraco vai ter um pKa próximo, né, ao pH que queremos. A gente escolhe, então, a gente vai preparar a solução muitas vezes, quando a gente quer fazer isso, isso acontece muito. A gente escolhe, para preparar o pH da solução, um ácido fraco que tem um pKa próximo ao pH que a gente quer. Em tampão básico, a gente escolhe uma base fraca com um pKa próximo ao que a gente quer aqui, tá bom? Então, um pKb próximo ao pOH que a gente quer, né? Opa, faltou escrever aqui, eu completo depois, tá bom? E a gente faz exatamente isso daí. A gente escolhe a base fraca com um pKb, só corrigir aqui, próximo ao que a gente quer. Certinho? Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de solução tampão. Tem que unificar aí com o que você sabe de Le Chatelier, com o que você sabe de hidrólise, com Bronsted-Lowry, tá? Com os capturadores, fontes e sumidores de H+, e o cálculo pH da solução tampão é muito tranquilo. Nunca a gente deixa de usar a tabela de equilíbrio, se a gente esquecer a fórmula. Então, é uma maneira de a gente se safar. Forte abraço e a gente se vê na próxima.